crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui na nossa lição de número 12. Nós chegamos até a lição de número 12, para a glória de Deus. Estamos quase acabando essa revista, né? Mas tem mais uma lição por aí, mais uma lição maravilhosa. Na nossa lição de número 12, qual será o nosso tema? Vamos ver? Nossa lição número 12 vai falar que uma casa de fazer discípulos. Igreja, uma casa de fazer discípulos. Esse é o tema da nossa lição 12. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu, dar um like, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso canal e também o principal, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, colegas, familiares, para todo mundo, porque faz parte também de ser um discípulo propagar o Evangelho de Deus. Então não se esqueça, hein? Compartilha para todo mundo esse vídeo, para todo mundo ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos orar para iniciar a nossa lição. Não se esqueça, também pegue a Bíblia, a revista, seu caderninho de oração e fica ligadinho aí também, tá? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por nós acordarmos, meu Pai. Ó Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor. Hoje sabemos que quantas pessoas precisam de respiradores, meu Pai, mas o Senhor tem dado, meu Deus, o oxigênio, Senhor, o respirar para todos nós. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Ó Senhor, que essa lição venha falar em cada coração hoje, que venha atingir cada coração que esteja ouvindo essa palavra, meu Pai, que nossos corações venham estar abertos para ouvir, nossa mente de entender e o nosso coração para guardar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Agora nós vamos para o nosso versículo, isso mesmo. O nosso versículo, ele se encontra em João, capítulo 8, versículo 31. E lá está escrito assim: Então disse Jesus para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Vamos ler mais uma vez? João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Olha que versículo maravilhoso que nós estamos tendo hoje. Esse versículo fala muito sobre ser um discípulo de Jesus. E ele dá dois requisitos para nós sermos discípulos de Jesus. O primeiro, quando inicia o versículo, fala, então Jesus disse para os que creram nele. Ou seja, o primeiro requisito é o quê? Crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Essa palavra, esse versículo, foi direcionado para as pessoas que criam em Jesus, que creem em Jesus. E o segundo requisito, nós vamos ver no versículo que é qual? Está escrito lá, ó. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos. O que quer dizer? Nós temos que ser obedientes aos ensinamentos, aos mandamentos de Jesus. Então vamos lá, recapitulando. O primeiro requisito é crer em Jesus. O segundo requisito é obedecer aos ensinamentos de Jesus. E assim, de fato, eu e vocês seremos discípulos de Jesus. Amém? Um versículo maravilhoso para nós, que hoje estamos falando de igreja, um lugar de fazer discípulos, né? Agora nós vamos fazer a oração do nosso caderninho, que está lá no dia, que está falando sobre os Salmos, capítulo 20, versículo 4. Que Deus satisfaça os desejos e permita que todos os seus planos deem certo. Nós vamos orar por um país hoje chamado Gâmbia. Esse país, ele está em 67º lugar na lista de perseguição, né, mundial. E lá, né, as escolas que prevalecem a religião muçulmana pregam para as crianças o não cristianismo. Ai, que pena, né? Mas crianças pequenas serem pregadas totalmente ao contrário que pregam o cristianismo.
Então nós vamos orar por esse país, vamos orar para essas crianças, né? Para que elas tenham a liberdade de escolher, né? E não ser colocado nelas logo cedo, né? Outra religião. Vamos orar? Senhor, que eu possa pensar e querer o que é bom e que agrade a Deus. Querido Deus, entrego os meus sonhos e meus planos em suas mãos. Orando pelas crianças da Gâmbia. Senhor, oramos para as crianças que são sempre ensinadas contra o Evangelho de Cristo, que elas possam ter o direito de expressar a sua fé sem sofrerem. Amém. Agora, é o momento da nossa oferta, não é verdade? O momento que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Aqueles que não puderem ofertar, nós oramos para que Deus abra as portas, supra as necessidades, para que vocês também possam, né, ofertar. Agora nós vamos ouvir um hino que fala sobre a alegria que está no coração de quem conhece Jesus, de quem tem Jesus no coração, a alegria que está no coração de quem é um discípulo de Cristo também. Agora nós vamos ouvir, vamos ofertar. Quem quiser pode botar a moedinha no seu cofrinho e trazer à noite na igreja, ou você também pode aqui, ó, ofertar através do PicPay ou através de conta bancária. Então agora vamos ofertar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos orar agora para agradecer a Deus pelas ofertas. Senhor, muito obrigado por cada um hoje que pôde ofertar, meu Deus, na tua casa, meu Pai. Que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais, meu Pai. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades, meu Pai. Ó Senhor, aqueles que não puderam ofertar, Senhor, que estão passando por dificuldades, meu Pai, que estão desempregados, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, que o Senhor não venha deixar nada faltar na casa daqueles que te servem, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos ao momento muito especial, né? Que é o momento da nossa história. A tia vai sentar aqui. A nossa lição de hoje está dizendo sobre discípulos. Sobre a casa de Deus ser uma casa onde faz discípulos. Então, vocês sabem o que é ser um cristão? Eu creio que muitos de vocês já estão falando, tia, ler a Bíblia, é orar, com certeza. É tudo isso também. Mas tem muito mais coisa por detrás de ser um cristão. Então a gente hoje vai relembrar o que é ser um cristão e quando foi que essa palavra surgiu, né? Quando foi falada a primeira vez essa palavra cristão. Hoje em dia, nós, cristãos, recebemos vários nomes, como evangélicos, protestantes, irmãos,
crentes. Todos esses nomes nós recebemos hoje, né? E também, antigamente, nós, né, que pregávamos a palavra de Deus, recebíamos o nome de Bíblias. Interessante, né? Chamávamos de Bíblias. Todas aquelas pessoas que pregavam o Evangelho eram chamadas de Bíblias. Assim como nós somos chamados de crentes, de evangélicos. É muito interessante, não é verdade? Mas, independente de como somos chamados, nós devemos saber que todos nós devemos nos comportar como discípulos de Cristo. Ninguém será reconhecido como discípulo de Cristo se não praticar o ensinamento de Jesus. Exatamente. Não adianta você falar, tia, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia. Não adianta. Tem que obedecer. Não adianta você só ler. Você tem que obedecer aqueles ensinamentos que você está lendo. Entendeu, crianças? Então, alguns exemplos que a tia vai dar de como a gente pode pôr em prática os ensinamentos de Jesus, que é não mentindo, não respondendo o papai, a mamãe e o professor, não falando palavras feias, sendo obediente, respeitando os mais velhos e ouvindo os ensinamentos de nossos pastores. Esses são alguns exemplos de atitude que nós temos que demonstram que nós obedecemos aos ensinamentos de Jesus. Tem muito mais, mas esses são só alguns exemplos que a tia trouxe aqui para vocês. Nós devemos dar um bom testemunho, não só na igreja. Tem gente que chega na igreja, é uma coisa, aí na escola é outra completamente diferente. Aí vai passear, é bagunceiro, na igreja é quietinho. A gente não pode ser assim. Nós temos que ser obedientes a Deus na nossa casa, quando nós passeamos, quando nós estamos na casa dos nossos coleguinhas. Nós temos que dar um bom exemplo independente onde nós estivermos. Quando Jesus, ele morreu na cruz, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é verdade, criança? O nosso coração, né? Quando não tinha Jesus, nosso coração era sujo, como fosse essa água. Nosso coração era sujo. Quando nós nos arrependemos, deixamos o nosso pecado, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele vem e torna o nosso coração limpo. Torna o nosso coração limpo. Quando a gente se arrepende, deixa o nosso pecado e aceitamos a Jesus, o nosso coração, ele fica limpo. E com o nosso coração limpo a gente pode fazer coisas feias? Não, a gente não pode continuar brigando, a gente não pode continuar reclamando de tudo. Quando Deus ele entra, né, no nosso coração, quando ele faz essa mudança, perdoa os nossos pecados, torna o nosso coração limpo, nós temos que mudar de atitude. Nós temos que ser exemplo. Na Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que dar exemplo, crianças, onde nós estivermos. Porque olha que maravilha, Deus nos salvou. Então nós temos que propagar isso, né, através da nossa vida, do nosso testemunho, não é verdade? E relembrando que só seremos discípulos de Cristo se obedecermos ao ensinamento dele, e na casa de Deus nós somos ensinados que através da palavra dele, através dos nossos pastores, através dos nossos professores, a sermos discípulos de Cristo. É aqui na igreja onde nós aprendemos verdadeiramente a sermos discípulos de Cristo. Agora, quando se ouviu pela primeira vez a palavra cristão? Nós vamos saber agora. Estevão, ele não nega a sua fé, nem no momento mais difícil, nem quando a vida dele estava em jogo. Ele não negou a fé dele. E após a morte de Estevão, começou uma perseguição muito grande para os cristãos naquela época. Então,
muitos cristãos se espalharam, né? Foram para um lugar, outros foram para outros lugares. E eles pensavam, né, os membros lá da sinagoga, que eles iam intimidar as pessoas para não pregarem o evangelho. Só que aconteceu o contrário. Como as pessoas se espalharam, o evangelho foi propagado, foi aumentando, né? Outros lugares que não tinham o evangelho pregado, foi pregado o evangelho, pessoas se convertendo. Então, foi tanta... ficou tão famoso, né? Os discípulos ficaram tão famosos a ponto da igreja de Jerusalém tomar conhecimento, né? Que o evangelho estava sendo propagado dessa forma. Então, os líderes da igreja de Jerusalém enviaram a Barnabé. E Barnabé foi lá ver como que estava, né? Como que estava sendo pregado o evangelho. E ele ficou muito contente com tudo que ele estava vendo, né? Com o evangelho sendo propagado. E ele foi lá para ver como estava e também foi para dar uma palavra de ânimo. Barnabé, ele exortou aquelas pessoas a permanecerem firmes na fé. Em meio a tanta perseguição que estava acontecendo, Barnabé, ele estava lá também para exortar, para que eles permanecessem firmes. Não é verdade? Em meio a tanta perseguição. Então, enviaram Barnabé. E chegando ali, Barnabé ele ficou muito feliz, né? Aí chegou o momento que ele foi buscar a Saulo. Quem se lembra de Saulo? Saulo que é quem? Que é Paulo, exatamente, né? Que quando ele foi a Tarso, ele teve um encontro com Jesus e Deus mudou o nome dele, né? De Saulo para Paulo. Então, Barnabé foi buscar lá Paulo e os dois foram para uma cidade chamada Antioquia. Uma cidade chamada Antioquia. E lá eles pregavam, ensinavam o evangelho lá nas igrejas, mesmo escondidos, né? Eles tinham lá um lugar para se reunir, uma igreja para se reunir. E lá eles pregaram o evangelho, né? Para os cristãos, ensinaram muita gente. E foi nesse lugar que os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos. Exatamente. Antigamente, por causa, né, da perseguição, eles tinham que se reunir escondidos, como a tia falou. Mas hoje, eu e você, podemos nos reunir livremente na nossa igreja. Agora eu quero que você pegue a sua revista, vai lá numa das primeiras páginas, onde tem, né, onde fala todas as lições de 1 a 13. Pega a sua revista e nós vamos ver o que aprendemos na igreja. Que a igreja, vamos lá, na lição 1, a igreja é onde temos comunhão. A igreja, lição número 2, é onde oramos. A igreja é na lição número 3, onde adoramos a Deus. Lição número 4, onde aprendemos a palavra de Deus. Lição número 5, onde servimos a Deus. A lição número 6, o lugar onde Deus fala. Lição número 7, onde recebemos dons espirituais. Onde se fala a verdade, na lição número 8. Onde temos abrigo, na lição número 9. Onde somos curados, na lição número 10. E onde há alegria, na lição número 11. E hoje, na lição número 12, onde aprendemos a ser discípulos de Jesus. Olha quantas coisas, crianças maravilhosas que aprendemos na casa de Deus. É muito bom estarmos na casa de Deus, crianças. Olha quanta coisa que a gente aprende. Devemos valorizar cada minuto que nós passamos na casa de Deus e devemos prestar atenção em tudo o que for ensinado. É na igreja que aprendemos a ser verdadeiros discípulos de Jesus. Que para ser discípulo de Jesus, não basta apenas conhecer as Escrituras Sagradas, não basta a gente conhecer a palavra de Deus, não basta a gente conhecer somente, a gente precisa fazer a vontade de Deus, a gente precisa de colocar em prática os ensinamentos de Jesus que estão aqui na palavra de Deus. Amém, crianças? Glória a Deus, pois na casa de Deus
né? Nós somos ensinados a sermos discípulos de Jesus. Amém, crianças? Agora nós vamos orar e depois a gente vai corrigir a nossa lição. Senhor, muito obrigado, porque sabemos hoje que a casa de Deus é um lugar onde faz discípulos, onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós somos ensinados, Senhor, a Tua palavra, onde nós somos ensinados a ser verdadeiros adoradores, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ó Senhor, que nós possamos, meu Pai, obedecer aos Teus ensinamentos, que nós possamos crer no Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Senhor, que cada criança, Senhor, cada visitante que esteja, Senhor, assistindo essa aula hoje, Senhor, que venha ser, meu Deus, meu Pai, mudados pela Tua palavra. Assim como eu, Senhor, a cada dia sou transformada pela Tua palavra, que cada um venha ser transformado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos corrigir a nossa lição. Lá, pegue lá a sua revista, tá? Complete o texto a corrigir, não. A gente vai ver as nossas atividades da lição número 12. Complete o texto abaixo de acordo com o texto da lição. Aí tá lá. Os discípulos ficaram famosos a ponto de Jerusalém enviar Barnabé até qual lugar? A tia falou hoje, hein? Para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, quem ficou muito feliz? Então, você vai preencher ali. E na atividade 2, tá? Leia Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16, e marque com X o nome dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Você vai marcar ali os apóstolos. E na terceira, marque V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler todas ali, vai ver o que é verdadeiro, vai colocar V, e o que é falso, você vai botar o F. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. Agora nós vamos orar, encerrando a nossa lição. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor, oramos encerrando essa lição, meu Pai, mas que a Tua palavra venha ficar gravada em cada coração, Senhor, para que não possamos pecar contra o Senhor. Seja com cada um, Senhor, que o dia de cada um venha ser um dia abençoado, venha ser um dia na Tua presença. Louvamos, Senhor, por ter nesse tempo, Senhor, o nosso jejum, que cada nós possamos praticar o nosso jejum em nossas casas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Um beijo!